Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje nós viemos falar sobre o tema que iremos abordar amanhã à noite no nosso café espiritual, que é apometria e independência energética. Há mais ou menos uma semana atrás, eu estava em São Paulo fazendo curso de operador de mesa apométrica, um curso muito interessante, muito bom, lá no Instituto Vida Plena. Nós começaremos a fazer alguns cursos também de apometria aqui em Caruaru, tá? Inédito. Em Pernambuco eu acho que não tem. Nós vamos fazer um curso presencial, também com a interferência e com a ajuda, o auxílio do Fábio Naza, que é o mantenedor do Instituto Vida Plena. Vai ser muito interessante. E nós estávamos conversando sobre isso, sobre essa questão da independência energética. Conversamos muito, aliás, é uma das coisas que a apometria dá. Né? Nós nos munimos da capacidade de resolver os nossos próprios BOs, né? Os nossos próprios problemas energéticos. Totalmente, é isso que a gente vai discutir na palestra de amanhã. Nós vamos conversar bastante no nosso café espiritual sobre esse assunto. Mas algumas coisas eu queria deixar já aquele gostinho bom aqui, né? Por que a gente fala, às vezes, de independência energética? A maioria das pessoas tem uma dependência muito grande em relação à sua própria mediunidade. Todas as pessoas, na realidade, têm mediunidade de uma forma embrionária, mas têm. E sentem as repercussões energéticas no seu campo mental, na sua estrutura perispiritual, na sua estrutura etérica. E tudo isso, naturalmente, termina redundando em alguns problemas muito graves, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, entre outros problemas físicos também, né? Porque termina sendo refletido no nosso organismo. E isso é um problema muito sério, não é um problema comum, né? E geralmente as pessoas, o que é que elas fazem? Né? Não, se são médiuns, recorrem aos centros espíritas e ficam dependentes, ou centro espírita, ou centro umbandista. Se são evangélicos, quando sentem as repercussões evangélicas, correm para o templo evangélico para poder se aliviar, e se aliviam de fato. Ou então vão para o centro espírita, tomam um passe, ou então vão para o terreiro de Umbanda, conversam com as entidades, recebem lá a sua unção através dos matos, das ervas e etc. e tal, e aquilo tudo termina melhorando a parte estrutural, a parte energética do corpo, mas não a parte mental, porque foi o mental que criou a condição, propiciou algumas energias densificadas chegar junto do duplo etérico e invadir o corpo, invadir a mente, etc. Então é importante a gente entender que não são paliativos que resolvem os problemas energéticos, mas sim coisas efetivas que vão no fundo da questão, quer dizer, na causa de tudo e não no efeito. E para isso a gente precisa entender que nós somos um ser extremamente integral e nós absorvemos sim a psicosfera, quer dizer, a mente dos outros seres que estão ao nosso redor. E, portanto, nós sentimos as repercussões dessas mentes quando não estamos preparados. E quando sentimos e que passamos pelo problema energético, invariavelmente ou de forma muito frequente, nós sempre colocamos a nossa esperança num centro espírita, numa casa evangélica, numa casa católica, no terreiro de Umbanda e etc., num templo budista. A gente vai lá para poder tranquilizar, a gente é dependente do processo. Na apometria existe uma coisa maravilhosa que lhe torna, não é independente totalmente, tá, gente? Porque a gente adoece energeticamente, sim, tá? Se eu estou conversando sobre dependência energética ou independência energética e tal, é porque é assim, cada tema que eu abordo é muito curioso, é porque eu também estou passando. Tá? Muita gente diz assim, Wagner fala de boca cheia, então parece que ele não passa por problema. Não, é exatamente porque eu estou passando pelo problema que eu toco no assunto, porque quanto mais eu falo, mais me convenço disso, quanto mais eu falo, mais eu estudo sobre o assunto, quanto mais eu falo, eu me torno independente, porque a ignorância é que faz a gente ficar nesse processo de dependência e ficar dependente de outras pessoas, de gurus, de padres, de pastores, né, de palestrantes espíritas, de dirigentes, de sacerdotes umbandistas, e a gente não depende de ninguém para poder fazer a nossa limpeza energética. E aí
é onde está a história. Se depender, Wagner, e se a gente chegar num ponto onde, mesmo conhecendo todos os conceitos, todas as teorias, nós tivemos realmente um problema muito sério a ponto de não superar? Procure ajuda, procure a terapia, procure sim o centro espírita, procure sim a casa budista, procure sim o terreiro de Umbanda, procure sim um terapeuta para poder você passar pela fase inicial, que é a fase que toda a mente, que deixa a mente escura, sem visão da luz do fim do túnel. Então a primeira coisa que você tem que ver é a luz do fim do túnel. E depois, através das técnicas que você aprende em apometria, se tornar independente energeticamente, uma independência onde você entende que você também tem um limite. E a partir daquele limite você vai procurar ajuda sim. Tá? A gente não fica totalmente independente. Essa total independência, esse total controle não existe, gente. Isso é ilusão. Tá? A gente achar que tem total controle sobre nós. Nós não nos conhecemos profundamente, nem conhecemos as coisas que estão ao nosso redor. Tá certo? Então a gente tem que ter a humildade, muitas vezes, de pedir ajuda sim. Tá? Mas a gente não precisa, a qualquer coisinha, a qualquer detalhezinho energético, que nos prejudica, correr para pedir ajuda. Tá? Por quê? Porque nós temos instrumentos energéticos, nós temos ferramentas capazes de nos livrar dos problemas. Me lembro muito bem que agora há pouco uma das nossas médiuns me procurou e disse assim: Wagner, olha, eu estou me sentindo mal, no emprego, não sei o que, bababá, tal. E ela fez o curso de apometria. Eu fiquei curioso, aí perguntei a ela: você fez o campo de força, moço? Está fazendo o campo de força? Não. Está se cuidando, fazendo os seus banhos de ervas, porque ela também aprendeu sobre os banhos de ervas, essa coisa? Não. Você está fazendo o evangelho no lar? Você está fazendo um trabalho energético mais efetivo? Não. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, tem todas as ferramentas ao seu dispor e não utiliza. E muitas vezes basta uma ferramentazinha dessa, um banho de ervas, um firmamento de velas, uma formação de campo de força ao sair de casa e ao dormir à noite. Toda essa estrutura ajuda, auxilia o ser a se limpar energeticamente daquelas energias mais densas. Aí continua se perguntando, né? Você está começando a pensar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente? Não, estou fazendo a mesma coisa. Gente, não se consegue solucionar um problema focando na mesma fonte do que o problema foi feito. Quer dizer, não se consegue resolver uma coisa batendo em cima da mesma ferida, do mesmo canto. Tá? Não dá para resolver, não é milagre. Aí é onde está a história. A apometria ensina isso e na palestra a gente vai conversar sobre essas repercussões energéticas, tudo que a gente passa no nosso organismo, no nosso psique e tal, e que pode afetar a nossa forma de viver e que pode ser resolvido e solucionado se a gente tiver a boa vontade de trabalhar, de estudar, de entender todos esses parâmetros, tá? Um beijo forte no coração, paz, luz sempre, vamos adiante, vamos estudar então independência energética e apometria, ou então apometria e independência energética. Valeu, tchau, valeu.